Uma das maiores dificuldades que nós temos aqui no grupo, por exemplo, quando a gente fala em vender mídia, né, quando a gente fala em vender publicidade no rádio, que não é um produto que eu posso comprar e levar para casa como uma caneca, não é um produto como uma água que eu posso comprar e já sair saciando a minha sede, né? É que eu preciso primeiro gerar valor, fazer o cliente enxergar que aquele produto tem valor. Como que a gente trabalha esse valor do rádio, por exemplo? Muitas das vezes, né, é a questão da audiência. Então, quando eu digo que eu tenho uma audiência alta, né, para esse meu público, né, eu tenho uma audiência alta em que eu oferto para o meu parceiro comercial, né, o alcance dessa audiência, eu automaticamente estou dizendo para ele o seguinte: olha, eu te dou resultado, porque com uma audiência alta eu faço com que você tenha visibilidade. E é isso que a gente acaba vendendo, por exemplo, no rádio, né? A gente vende a visibilidade para que esse cliente tenha de alguma forma um alcance com essa audiência. Um dos exemplos muito usado para diferenciar valor e preço foi o exemplo que eu dei aqui da garrafinha d'água, que essa garrafinha d'água, por exemplo, dependendo do local que você tiver, ela tem um preço. Se você for no supermercado, ela pode custar 99 centavos, 1,19, por aí vai. Se você comprar ela numa rodoviária, ela já pode estar ali uns 3, 4 reais, 5 reais, né? No aeroporto pode estar 7, 8, 10, né? A mesma água, às vezes você chega, poxa, mas isso aqui eu pago 99 lá no mercadinho perto de casa, no atacadista, né? E aqui, como eu estou num pub com os amigos, eu não bebo, eles bebem drinks, eu só bebo água com gás, eu vou pagar 10 reais nessa garrafa com gás, de água com gás, né? A mesma garrafa. Então, o valor da comodidade, e aqui no caso do pub, por exemplo, como é, né, é uma comodidade. Qual é o valor que aquela garrafa de água tem gelada naquele momento em que você precisa usufruir, né, degustar daquela água com os seus amigos, né? Não, não precisar, não, peraí que eu vou lá em casa pegar uma água e vou voltar ao estacionamento, ao trânsito. Sai muito barato pagar 10 reais numa garrafa de água com gás, né? Muito barato, entre aspas, no caso. Então a gente não está gerando o preço do produto, a gente não está falando do preço, a gente está falando do valor, certo? Se a gente pensar algumas farmácias, por exemplo, né? Por que, que a lógica das farmácias hoje, elas abrem menores com amplo estacionamento de frente. Então você está numa rua turbulenta, dá para estacionar. Vou parar na farmácia. Então, o valor que essa farmácia gera para o cliente é o valor do estacionamento, né? Da comodidade de estacionar, né? De poder de alguma forma é, eu pagar por aquilo. E se eu tenho essa comodidade, não importa se vai ser R$ 1 mais caro, não importa se vai ser R$ 3 mais caro, o que importa é a comodidade disso. Quando a gente traz para o rádio, né, e aqui está o contexto, né, de vender valor e não preço, né, a gente precisa levar em consideração algumas situações. Por exemplo, qual é a vantagem competitiva que eu tenho aqui? Deixa eu só puxar para cá. Qual é a vantagem competitiva que eu tenho aqui na rádio que eu estou, né, na rádio que eu estou oferecendo pro meu público, né, para o meu cliente? Qual é a vantagem competitiva? Qual é o diferencial? É mais audiência? É mais é o engajamento? Vou pegar o exemplo das rádios 102 e 105, elas têm um engajamento muito forte com o ouvinte. Então, esse é um diferencial. As outras rádios não têm esse engajamento. Então, acaba que eu consigo gerar valor, aqui, ó, consigo gerar valor a partir desse engajamento. É a fidelização do cliente, né? Os clientes percebem que estar conosco, independente, né, dá resultado. Então eles enxergam isso, eles enxergam como essencial para o processo de venda deles, né? Então eles enxergam isso, né? Claro, é muito do que se constrói ao longo do tempo, mas isso é possível de se pensar. E aí a gente tem algumas situações, por exemplo, que aí
vai muito do momento, né? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem um mercado que cada vez mais tem o quê? Tem mais veículos de comunicação. E aí, quando eu falo veículos de comunicação, não é apenas portais de notícias, não são novas rádios, como as que migraram do AM para o FM, mas eu tenho aqui o YouTube, eu tenho aqui os influencers do Instagram, eu tenho os TikTokers, e não só eles, né? Mas eu tenho também as plataformas, como de certa forma, comendo parte dessa pizza, né? Então nós temos uma pizza e as equipes de marketing cada vez têm um pedaço menor para estar distribuindo aqui, pegando como exemplo, tá? É por isso que é preciso que a gente faça com que o cliente entenda o valor real. Então, anunciar nessa rádio vai trazer resultado para ele? Ele consegue enxergar isso? Se ele não conseguir enxergar isso, muito provavelmente o preço vai barrar ele. Não importa o preço que você fizer, o mais barato que for, ele vai dizer não. Porque se ele não enxergar esse valor real, então ele precisa enxergar esse valor real. E como é que a gente faz ele enxergar esse valor real, né? Primeiro, entendendo isso, entendendo a diferença do preço, né? Pegar novamente o exemplo do spot comercial de rádio. Eu posso ter um spot a R$ 28 de 30 segundos, por exemplo. Esse é o preço. Mas qual é o valor que eu estou dando para o meu cliente nesse spot aqui? Que o spot dele está programado para veicular no jornalismo local, que é o jornal, o rádio, né, de maior audiência. Então, além da credibilidade do jornalismo local, que a rádio tem essa, né, tem muito forte ainda, tem o engajamento, né, que o locutor vai ler no ar, de repente um testemunhal, o locutor vai ler de alguma forma, né, ou vai rolar o spot de abertura ou de encerramento, se for o patrocínio, por exemplo, pensando aqui em vender valor ou preço, né? No caso aqui, o exemplo que eu dei, né, fugindo um pouquinho do rádio, a gente tem o preço é R$ 300. Qual é o valor? O valor é eu poder fazer um café, né, de qualidade, de forma rápida, com facilidade, né? Recentemente eu fiquei sem o copo do liquidificador lá em casa que quebrou. O copo era R$ 80. Qual é o valor? Eu poder acordar às 6 horas da manhã, colocar lá uma bananinha, um leite, né, uns grãos, fazer uma vitamina. Esse é o valor, né? A comodidade. Lembra que a gente falou da comodidade? Do quanto que é eu comprar isso no mercado a 89 centavos e a R$ 10 num pub com os amigos. Então, esse é o valor, né? Esse é o valor que esse produto tem nesse momento.